vou ter que falar sobre o Mauro. Difícil falar sobre o Mauro, né? Mauro, ele é importante na formação, foi importante na formação de inúmeros radiologistas da minha geração e de outras, continua sendo importante. Ele é um dos pioneiros na tomografia computadorizada no Rio de Janeiro. E ele é um importante colaborador na educação continuada da Sociedade de Radiologia do Rio, já foi presidente da sociedade. Atualmente, ele é médico radiologista do grupo Pardini e Fleury e faz parte das equipes de radiologia torácica e angiografia, sendo responsável pelo serviço de angiografia por TCIRM do grupo Pardini e é preceptor de radiologia torácica e do curso de aperfeiçoamento em radiologia do grupo Pardini também. Mauro, muito obrigada por você ter aceitado esse convite de vir nos presentear, nos brindar com as suas aulas brilhantes. Espero que todos aproveitem. Muito obrigado pelas gentis palavras. Todo mundo sabe que eu adoro dar aula mesmo. É um dos grandes prazeres da minha vida, é divulgar conhecimento. Essa aula em especial é uma aula muito assim, prazerosa para mim, porque o material dela quase todo foi colhido na minha época de trabalhar no Procardíaco, onde eu trabalhei durante 15 anos, e ali eu constituí uma família, né? Com corpo clínico e com a galera da radiologia. Ali, muitos que estão lá foram meus residentes. Você foi uma dessas que brilhantemente já superou o mestre, como já diz o ditado, entendeu? E então, para mim, é sempre legal dar essa aula aqui, porque eu sempre me lembro dessa época feliz da minha vida. Bom, dito isto, a aula de hoje é sobre a imagem do TEP. O tromboembolismo venoso ele é só uma das manifestações embólicas no parênquima pulmonar, na circulação pulmonar. Outras substâncias podem embolizar a circulação pulmonar, como êmbolos sépticos, êmbolos tumorais, embolia gordurosa, que é um capítulo à parte muito interessante, embolia por líquido amniótico, embolia por corpo estranho. E a doença trombótica no pulmão ela pode ser espontânea, sem ter sido um êmbolo que tenha migrado para o parênquima pulmonar. Então, isso também pode acontecer nas vasculites, nas discrasias sanguíneas, na desidratação profunda, fazendo parte de uma síndrome paraneoplásica e, mais recentemente, a gente tem visto na Covid-19. Ainda que esses pacientes com Covid-19 também tenham uma predisposição maior a desenvolver trombose venosa profunda e fenômeno tromboembólico pulmonar verdadeiro. É com migração do trombo. Bom, como é que é a fisiopatologia do tromboembolismo pulmonar? Começa com a trombose venosa profunda. Normalmente, a grande maioria das vezes, será oriundo dos membros inferiores, esse êmbolo. Mas nada impede que você tenha êmbolos oriundos de membros superiores, outros sítios, como o jugular, que é o terceiro tipo, o sítio mais provável. Quando isso ocorre, geralmente tem uma história de trauma quase sempre por esmagamento, ou fazendo parte de uma síndrome paraneoplásica, ou decorrente de uma iatrogenia cervical ou no território subclávio. Bom, não importa de onde que veio o trombo, esse trombo vai migrar e vai chegar à circulação pulmonar, e ali você vai ter, então, o fenômeno tromboembólico. Normalmente, a grande maioria das vezes, será o lobo inferior que será cometido. Comumente também serão múltiplas lesões tromboembólicas. Aliás, a autópsia consegue encontrar muito mais casos do que muito mais sítios de embolia do que a gente consegue ver pela imagem. E pode ser dos dois lados, metade das vezes isso vai acontecer. O infarto pulmonar, no TEP agudo, ainda que ele possa acontecer, é numa minoria dos casos, geralmente um pouco mais tardio. Mas nada impede que pacientes oligossintomáticos só comecem a procurar o serviço de emergência quando já estão com 3, 4 dias de dispneia. E aí você, quando vai fazer a investigação, você já encontra a imagem do infarto pulmonar. Bom, então não tem muito o que explicar, né? O coágulo pode ocluir completamente ou parcialmente o vaso e não necessariamente todos os vasos. Então, aqui uma peça anatomopatológica, um trombo em cela, na extremidade distal de uma artéria de grande calibre e indo em direção aos seus ramos principais. Bom, a dispneia é a marca registrada da embolia pulmonar, seguido da dor torácica, quase sempre com caráter pleurítico,
e a tosse. E uma minoria dos casos você vai ter hemoptise ou hemoptóico. É muito interessante mostrar esse slide, porque vamos supor que você esteja no grupo de 14% das pessoas que não têm dispneia. Então, elas chegam no serviço de emergência com dor torácica. Elas entram numa rota de investigação, né, da dor torácica. Cada serviço faz uma rota diferente. Eu lembro perfeitamente, na minha época do procardíaco, a rota que o procardíaco adotava e deve adotar, talvez tenha se atualizado, não sei. De qualquer forma, esses pacientes, quando chegam sem dispneia, ainda que você não vai excluir da rota de investigação a embolia pulmonar, ela já vai ter agora um lugar na lista um pouco mais inferior. Então, você vai priorizar o diagnóstico das aortopatias agudas. A Juliana deu uma aula brilhante agora, foi a última aula que foi dada, foi a respeito desse assunto, e o infarto agudo do miocárdio. Mas não, de forma alguma, você vai excluir o diagnóstico de embolia pulmonar se não tiver dispneia. Então, o paciente chega na emergência, ele já é submetido a um interrogatório e um exame físico que vai criar um score clínico para ele. Ele vai fazer eletrocardiograma, alterações laboratoriais podem ser pesquisadas e os exames de imagem. Essa é a rotina básica de investigação da embolia pulmonar. Esses score clínicos existem vários, esses são os mais famosos. Na época que eu trabalhei no procardíaco, a gente usava muito o Wells, depois a Juliana pode até falar qual é o protocolo que está sendo utilizado atualmente. Esse é o mais recente. Então, eu vou mostrar aqui o Wells só para vocês terem uma ideia como é que o clínico, o emergencista, encara esse paciente. Ele utiliza alguns critérios clínicos, pontua, essa pontuação já é dada pelo protocolo de Wells, e com isso ele consegue fazer um score e interpretar o risco que esse paciente tem. Ele pode ser um paciente de baixo risco, um risco moderado ou intermediário, ou um alto risco. Por que é importante o radiologista conhecer isso? Vocês vão, às vezes, encontrar exames que o paciente não prendeu respiração, não pôde injetar uma quantidade boa de contraste porque o acesso venoso era ruim. Você fica na dúvida se o que você está vendo é uma imagem artefatual ou se é realmente um fenômeno tromboembólico. Obviamente, você tem que passar a sua dúvida para o laudo. Você não vai omitir a possibilidade de serem as duas coisas, de ser realmente um fenômeno tromboembólico, mas você não descarta a possibilidade de ser uma imagem artefatual. Você só vai, nessa frase que você vai construir seu laudo, você só vai inverter a ordem em função dessa interpretação de risco clínico para a embolia pulmonar. Se o paciente já é de baixo risco, você vai dizer, olha, isso aí para mim deve ser artefato. No entanto, eu não vou excluir a possibilidade de embolia pulmonar mesmo num paciente de baixo risco. E o contrário também. Se o paciente tem um alto risco e você vê uma situação dessa, pode falar, olha, eu acho que isso deve ser TEP. No entanto, eu acho que não dá para afastar a possibilidade de ser artefatual. Tá certo? Mas você não vai omitir que essas duas coisas são possíveis. O eletrocardiograma ele pode estar alterado em 70% dos casos, com algumas alterações muito inespecíficas. A mais frequente é a taquicardia sinusal, que é comum a uma série de outras situações. Essas alterações aqui, acreditem em mim, elas são muito relevantes, mesmo que possam ser também inespecíficas e não necessariamente decorrentes de embolia pulmonar, mas quando associadas à embolia pulmonar, traduzem um pior prognóstico, porque já mostram que há uma sobrecarga das câmaras direitas do coração. Tá? Outra função do eletrocardiograma é que, novamente, esses pacientes estão numa rota de investigação de dor torácica. Ele pode estar fazendo um infarto agudo do miocárdio. E você já encontrar esse infarto agudo, essa isquemia miocárdica pelo eletrocardiograma que foi realizado. As alterações laboratoriais, gasometria. A gente imagina o seguinte, o paciente tem um fenômeno embólico arterial. Então, ele vai prejudicar a oxigenação. O oxigênio que vai chegar lá não vai conseguir entrar no vaso. Mas a difusão de gás carbônico ela é muito mais fácil de ocorrer do que a de oxigênio entrando para o sangue. Então, esses pacientes vão ficar com taquipneia para compensar essa carência de oxigênio. Então, você tem uma hipoxemia e tem alcalose respiratória. Se você encontra hipoxemia com acidose respiratória, isso mostra o seguinte, a difusão de gás carbônico também está prejudicada. Então, a circulação pulmonar está tão comprometida que a circulação venosa de retorno também está comprometida. Então, isso traduz um fenômeno maciço ou de colapso circulatório na vigência desse tromboembolismo. Então, mostra gravidade do fenômeno tromboembólico que você ainda nem sabe se é embolia pulmonar. A PO2 pode estar normal em 18% dos pacientes. Tem sempre aqueles pacientes que não leem o livro de medicina, né?
O dedímero sobe com unha encravada, briga com esposa, aí o dedímero sobe. Mas ele tem um valor preditivo negativo importante, né? Então, sempre que você tem um dedímero negativo, é muito pouco provável que esse paciente esteja fazendo embolia pulmonar. Então, ele tem um valor muito importante nos pacientes de baixa probabilidade clínica, em que você quer que o dedímero está torcendo que ele venha negativo para afastar o paciente da rota de investigação. Pelo menos livrou ele do iodo na veia, né? Bom, os exames de imagem. Essa é a bagagem que nós temos à nossa disposição, desde a radiografia convencional até o método mais invasivo, que é a arteriografia. Vamos discutir cada uma delas. Na radiologia convencional, eu vou dar um tempo para vocês lerem aí as alterações e vocês vão perceber que são alterações muito inespecíficas. Elas podem existir em uma série de outras situações que não sejam embolia pulmonar. Então, o paciente pode estar ventilando mal porque tem uma cirurgia abdominal recente, ou um hipotiroidismo, ou é um obeso. Então, isso não é obrigatoriamente ligado à embolia pulmonar. Líquido na pleura tem uma lista enorme, né? As corcovas de Hampton, as opacidades que podem traduzir um infarto pulmonar, elas são comumente vistas em pneumonias, em traumas torácicos, em vasculites periféricas, etc. Elevação da hemicúpula frênica também é um dado muito inespecífico, né? A ectasia da artéria pulmonar central. Bom, existem outras causas de hipertensão arterial pulmonar. Então, pode ser primária, pode ser cistossomose, pode ser outra causa embólica que não seja por tromboembolia. O sinal de Westermarck, que é a oligoemia pulmonar, nós vamos mostrar isso para vocês, e elas podem estar presentes, por exemplo, numa hipoplasia da artéria pulmonar. Então, você tem lá uma oligoemia unilateral, como a gente vê, por exemplo, em Sir James McLeod, e não é por tromboembolismo pulmonar. Cardiomegalia, não vou nem questionar aqui, né, irmão? Quantidade de causas para cardiomegalia. Claro que quando ela é predominantemente de câmaras direitas, obviamente, num episódio agudo, você já começa a pensar na possibilidade de embolia pulmonar, isso reforça. E o edema pulmonar, que também tem uma lista enorme de causas. Todos os pacientes, todos os casos que eu vou demonstrar agora, são do procardíaco de pacientes nos quais foi confirmado o diagnóstico de embolia pulmonar. Então, se eu quisesse usar esses slides para dar aula de um pós-operatório de cirurgia abdominal, eu convenceria completamente qualquer aluno de que essas atelectasias luminares ou faixas atelectásicas ou atelectasias discoides são decorrentes da hipoventilação originária pela dor abdominal, pela restrição ventilatória do paciente. Mas não, esse paciente tinha embolia pulmonar bilateral. Esse caso aqui, derrame pleural. Pode ser inúmeras causas. Olha como ele tem aqui um sinal de Westermarck para nos orientar. Ele tem uma oligoemia pulmonar desse lado aqui, com a artéria pulmonar um pouco mais gorda do que o normal, mas sem traduzir um aumento de densidade à incidência do perfil. Mas, de qualquer forma, está lá, uma oligoemia inquestionável no paciente que tem derrame pleural. Tá? Essa imagem aqui, eu posso botar numa aula de pneumonia, mas era infarto pulmonar. De novo, esse paciente tem aqui uma oligoemia, agora o contrário, ele tem uma oligoemia central, inclusive, o hilo muito pequenininho deste lado aqui. Olha esse sinal de Westermarck bonito numa paciente jovem com síndrome paraneoplásica, então fez um tromboembolismo pulmonar e maciço à esquerda, né? E olha como o hilo é pequenininho e a oligoemia pulmonar periférica. Bom, qual é o problema da radiologia convencional? 24% das vezes será normal. E quando a gente encontra essas alterações, eu já mostrei para vocês que elas são inespecíficas. Então, isso é traduzido com uma sensibilidade, uma especificidade tão baixas, que você começa a questionar o valor da radiologia convencional na investigação de embolia pulmonar. No entanto, por que ela ainda é utilizada? Bom, aqui eu vou listar algumas causas importantes. Primeiro, diagnósticos de exclusão. O paciente pode estar com pneumotórax, com edema agudo, pode estar com pneumonia, com uma fratura de costela, e se você já surpreendeu, olha, a causa da dor dele é essa daqui, a dor pleurítica é uma fratura de costela. Então, diagnóstico de exclusão. E quando nós formos falar de cintigrafia, o médico nuclear, a primeira coisa que ele quer ver é a radiografia de tórax, para saber como que ele vai valorizar os achados que ele vai obter no estudo cintigráfico. Então, é importantíssima a radiografia de tórax de entrada também para orientação da cintigrafia, se eventualmente ela for disponível e for executada. Ecocardiograma tem o transtorácico,
que raramente consegue surpreender o êmbolo no tronco pulmonar, ou na artéria pulmonar direita ou esquerda, mas que são importantes para já mostrar os sinais de sobrecarga direita que traduzem um prognóstico pior, certo? Ecocardiograma transesofágico. Esse aí pode identificar o trombo central, com uma sensibilidade, uma especificidade razoavelmente alta. Lembrando que a artéria pulmonar esquerda ela tem uma relação muito mais direta com o bronco principal esquerdo, ela cavalga o bronco principal esquerdo, e o ar dentro desse bronco prejudica a visibilização luminal. Então, você tem aí um rendimento menor para a artéria pulmonar esquerda e, inclusive, para êmbolos mais periféricos. Aí ela não tem uma sensibilidade muito boa, não. Certo? Aqui é uma imagem da literatura mostrando um trombo em cela. Aqui é mais assustador do que na angiotomografia, porque a gente vê isso aqui, eu já vi isso lá no Procardíaco, o êmbolo sacudindo aqui, pronto para se deslocar e entupir um vaso mais periférico. O duplex de membros inferiores tem como finalidade, obviamente, surpreender a origem do trombo. Então, você pode encontrar a trombose venosa profunda, com uma sensibilidade alta, inclusive para vasos mais centrais, obviamente, mais proximais. Mas, como interpretar um exame normal? Bom, existem duas possibilidades. Você fala assim, não tem trombose venosa, pode ser que isso não seja embolia pulmonar. No entanto, existe a possibilidade de todos os trombos que ali existiam já terem migrado para a ave pulmonar. Então, isso não é tão tranquilizante assim. Agora, o inverso, você encontra uma quantidade muito grande ainda de coágulo no sistema venoso profundo do membro inferior. Aí você se preocupa com um segundo evento tromboembólico. Esses pacientes vão ser heparinizados, né? Você já tem um diagnóstico, então, agora firmado. Mas, ou anticoagulado com outra droga qualquer. Mas agora você está preocupado que, mesmo assim, aqueles coágulos podem se desprender e ter um novo evento. Então, você pode até questionar, no corpo clínico, pode questionar a necessidade de colocar um filtro de cava. Cintigrafia. Cintigrafia é muito bacana. Existem duas provas que você faz simultaneamente. Ele começa com a ventilação e depois a perfusão. Ele aspira uma substância marcadora e depois injeta uma substância marcadora. E aí você vê como é que está a distribuição do marcador que ele aspirou, está muito normal aqui. E quando você faz a perfusão, você vê os defeitos segmentares, triangulares, múltiplos, orientados para o hilo. Então, esse mismatch, essa incongruência aqui entre o achado da ventilação e da perfusão é que te permite dizer que esse paciente potencialmente tem embolia pulmonar. Como é que é a interpretação do resultado? Ela pode ser normal. Muito bem, não vi nada de errado. Ótimo. Ela pode ter uma alta probabilidade de TEP, quando eu vejo muitos defeitos segmentares não congruentes, ou seja, com defeitos discordantes com a ventilação. A terceira possibilidade, uma probabilidade intermediária para TEP, que você tem um moderado ou dois grandes defeitos de perfusão discordantes, ou você tem um defeito perfusional e ventilatório concordante, e aí você diz assim, não, então é porque ele já tem alguma lesão no parênquima pulmonar, por isso que a ventilação também tem um defeito. Mas você olha para a radiografia de tórax e não vê nada de anormal. Olha como ela foi importante, a radiografia de tórax aqui. Então eu vou colocar esse paciente pelo menos numa probabilidade intermediária. Existe a baixa probabilidade, com defeito de perfusão não segmentar, um defeito perfusional com áreas anormais no raio-x, então já está lesado ali naquela área do raio-x, era de se esperar que a perfusão também estivesse ruim ali. Isso não exclui a necessidade da cintigrafia, vou te explicar por quê. Vamos supor que você fez a cintigrafia nesse momento e você tem, mesmo sabendo que ele tem doença pulmonar grave, bolhas de enfisema, coisas desse tipo, fibrose pulmonar, mas você já tem uma assinatura cintigráfica na admissão do paciente. Quando ele, no decorrer da internação, ele faz um novo episódio de dispneia e você acha que ele está reembolizando, se você repetir a cintigrafia e surgem áreas segmentares de hipoperfusão que não existiam previamente, você tem uma confirmação confiável de que aquilo é um novo evento tromboembólico mesmo. Tá certo? Qual é o problema da cintigrafia? Quando você está normal, você diz assim, olha, vamos excluir aqui esse diagnóstico. Principalmente se o paciente tiver baixa probabilidade clínica. Então, o clínico sabe disso.
Ele vai correlacionar sempre com o score clínico dele. Se vier uma alta probabilidade, olha, isso deve ser TEP mesmo, principalmente se o score clínico já mostrar que ele tem probabilidade alta. E se ele tiver baixa ou média, o que eu faço com ele? Eu vou ter que prosseguir com a investigação, possivelmente com a angiotomografia. Tá? Qual é o problema disso tudo? É que a grande maioria dos pacientes estão nessa muvuca aqui. Né? E aqui está misturado gente com score clínico variado. Então, esse é um problema. Ele tem um valor preditivo negativo importante nos pacientes de baixo risco, positivo de alto risco, mas no grupo intermediário você fica perdido. Então, essa é a grande crítica que fazem a cintigrafia. Eu vou pular a tomografia e ressonância de propósito, vamos falar um pouco sobre a arteriografia. Ela é invasiva, nem sempre disponível. Qual é a indicação principal dela? Quando você tem uma probabilidade clínica alta, mas os exames que você já fez estão dizendo que não é provável, mas você está preocupado, você pode até, antes de liberar esse doente, fazer uma arteriografia para ter certeza absoluta daquilo. Quando você tem uma suspeita importante, mas você tem fatores que podem determinar falso positivo ou falso negativo nas técnicas de exame que você já realizou ou que está pensando em realizar. São pacientes muito dispneicos, já sabe que a angiotomografia não vai prestar. Né? Paciente que não tem um acesso venoso importante, então você não vai poder injetar com alto fluxo. Então você já começa a ponderar se não é melhor você abdicar da angio-TC e fazer arteriografia. Iatrogenias, eu vou mostrar uns exemplos para vocês entenderem que condições iatrogênicas são essas, e quando você preconiza a retirada do trombo por via endovascular. Então, além do diagnóstico ali da arteriografia, você já está submetendo o paciente a uma tromboendoarterectomia, aliás, uma trombectomia endovascular, sem cirurgia, sem tromboendoarterectomia por toractomia. Tá? Aqui o exame arteriográfico é muito bonito. E o que se espera encontrar é o stop vascular com a oligoemia territorial. Tá certo? Olha esse caso que interessante. Paciente com AVC hemorrágico de fossa posterior e desenvolve um quadro clínico que sugere fortemente a possibilidade de embolia pulmonar. E aí você está pensando o seguinte, se eu heparinizar esse paciente para protegê-lo, salvá-lo da embolia pulmonar, eu predisponho ele a um novo episódio de sangramento. Se eu não dou anticoagulante para ele, ele pode morrer pela embolia pulmonar. Então, eu tenho que primeiro, pelo menos, ter certeza que esse paciente tem embolia pulmonar. Então, vamos supor que esse paciente esteja comatoso, com certeza, tá? Pouco cooperativo, não vai prender a respiração. Será que não é melhor a gente pular a etapa e fazer logo uma arteriografia que vai ser mais conclusiva do que uma angiotomografia que pode me deixar na dúvida? Isso é uma grande indicação, tá certo? Olha um caso de iatrogenia, um catéter de longa permanência, fraturou, migrou, câmaras direitas, ventrículo direito, artéria pulmonar esquerda. Vou botar aqui a penetrada para vocês verem o catéter aqui inteirinho. Então, você pode submeter o paciente à arteriografia. Por quê? Você precisa saber se em volta desse catéter tem trombo. Né? Reparem que tem um pouquinho de oligoemia pulmonar nesse lado. É muito questionável isso. Na época, a gente ficou na dúvida se tinha ou não. Tá? E ela estava com manifestação de embolia pulmonar. E quando nós fizemos o teste, olha o extravasamento de contraste. Já havia extravasamento de contraste aqui. E a gente não via o contraste chegando. É naquele bolus teste para você ver o momento certo para disparar. A gente parou o exame e vimos que tinha uma fratura desse catéter. Tá? Então, a arteriografia aqui pode pescar esse catéter fragmentado. Olha um cabo de marca-passo, todo enrolado dentro do VD. Parte desse cabo fragmentou e migrou para uma artéria lobar, provavelmente a segmentar lateral do lobo inferior, né? E um novo marca-passo, um novo eletrodo foi colocado. Tá certo? Então, você pode tentar aqui um pouco mais periférico, um pouco mais distal, mas dá para tentar buscar isso aí. E, por fim, os procedimentos endovasculares para fazer a retirada do trombo, a fragmentação e a aspiração do trombo. Existem várias técnicas propostas, com vários tipos de catéteres diferentes, redinhas e filtros, e que pode ser tanto no fenômeno agudo, para salvar a vida do paciente, como também no fenômeno crônico, no qual o paciente está já desenvolvendo hipertensão arterial pulmonar.
Pronto, finalmente vamos para a menina dos olhos. A arteriografia, durante muito tempo, foi considerada o método ouro, porque realmente é muito difícil dar um falso positivo ou um falso negativo na arteriografia. Tá? Mas a angio-TC helicoidal, principalmente com a técnica multi-slice, e quanto maior a quantidade de detectores, 190, tem até mais de 300 detectores agora, né? Você tem uma qualidade de exame fabulosa, com uma quantidade de cortes enormes. Você pode dispor dessa quantidade enorme e alimentar uma workstation e fazer reconstruções belíssimas, capazes de demonstrar com uma sensibilidade e uma especificidade muito altas. Tá? Bom, para isso, algumas coisas são necessárias. Né? Você tem que ter uma veia calibrosa, tem que ter uma bomba infusora de 2 cabeças. A Juliana mostrou isso na aula dela, na aula anterior, a grande importância de você injetar soro depois do contraste. Você optimiza o volume de contraste. Aquele contraste todo que está ainda no membro superior, nas veias do antebraço, você vai impulsionar em direção às câmaras direitas e, com isso, alimentar a artéria pulmonar com esse contraste, não vai desperdiçar nada, vai aumentar a concentração da chegada de iodo na artéria pulmonar, melhorando mais ainda a opacificação desse vaso. E para isso você tem que também calcular corretamente o volume adequado para aquele paciente. Para isso você tem que saber o tempo que vai demorar a sua hélice, o tempo que vai demorar para você disparar o seu aparelho e qual é o fluxo possível que a enfermeira vai lhe dizer. Olha, eu consegui botar um gel fino, eu não vou conseguir mais do que 3 ml por segundo. Ah, olha, esse aqui o senhor pode ficar tranquilo, pode botar 5 ml por segundo que vai ficar tranquilo, eu garanto. Então, com isso, você tem que saber qual é o fluxo máximo que você pode para poder optimizar e saber o volume de contraste para compensar um fluxo baixo, você tem que ter um volume maior. Muito bem, o que você espera, então, é a chegada do contraste no átrio direito, no ventrículo direito e, finalmente, na artéria pulmonar para poder adquirir. E você pode acompanhar isso fazendo tomografias, um corte por hélice, periódicos, de baixa dose. Você vê que é uma imagem feia, granulada, que o único objetivo aqui é você ver a chegada do contraste. E você vai vendo a opacificação progressiva, está chegando na cava, já tem contraste na artéria pulmonar, você está esperando aquele contraste ficar mais denso, e agora já está começando a colorir, inclusive, a aorta. Ou você pode usar uma técnica em que, nesse caso aqui, foi marcado para a aorta. Né? Poderia ter colocado o cursor aqui na pulmonar. E eu estabeleço o limite a partir do qual eu quero que o aparelho sozinho se desloque e comece a fazer o exame, pedindo para o paciente prender a respiração. Isso tudo você tem que conhecer o seu aparelho, porque quando que eu vou disparar, seja com uma técnica ou outra? Porque se você tem um exame, um aparelho muito rápido, se você, só nessa primeira fase que está começando a pintar contraste na pulmonar, você der um ok, a mesa anda muito rápido para o momento do início do exame, faz uma hélice muito rápido, você pode terminar a hélice e aquele contraste super denso que você só ia obter nessa fase aqui, você perdeu essa possibilidade. O inverso é verdadeiro. Demora muito para você dar um ok e a mesa andar, enche o pulmão de ar, prenda a respiração e a hélice é mais lenta. Então, com isso, eu posso encontrar só contraste na aorta. Já foi embora o contraste que deveria estar na artéria pulmonar. Então, a equipe técnica tem que ter uma curva de aprendizado para aprender a usar o seu aparelho. E não adianta ele usar aquele delay naquele aparelho e trabalhar num outro serviço com outro aparelho e querer que a coisa aconteça da mesma maneira. Ele tem que conhecer os 2 aparelhos. O ideal é isso aqui. Tem todo o contraste nas câmaras direitas, nas artérias pulmonares. As veias pulmonares estão absolutamente não opacificadas. Olha aqui, uma veia pulmonar no átrio esquerdo, não tem, obviamente, se não tem na veia pulmonar, não tem no átrio esquerdo, não tem no ventrículo esquerdo e não tem na aorta. E, obviamente, não terá nas coronárias. Isso aqui são clipes já de revascularização. Tá? Então, esse é um momento ideal. Mostrou, inclusive, aqui o fenômeno tromboembólico, o infarto pulmonar e a reação pleural. Olha o vaso aqui, mal opacificado, compara com o outro lado. E a técnica helicoidal te permite fazer reconstruções coronais, multiplanares, e você consegue ver que aquele vaso que não ficou bem opacificado não era uma artéria, é uma veia indo para o átrio esquerdo, a artéria está aqui vindo lá da artéria pulmonar. Então, inclusive, ajuda na identificação do que é artéria e o que é veia.
reconstruções sagitais, coronais, oblíquas, e eu posso marcar, em algumas estações de trabalho, permitem isso, tem software para isso, você vai marcar ponto a ponto aqui a luz central do vaso e você quer caminhar por esse vaso aqui obedecendo a sua sinuosidade e o seu trajeto. Então, ele estica o vaso e você consegue identificar uma grande amplitude longitudinal desse vaso em busca dos fenômenos tromboembólicos múltiplos aqui no caso. E aqui é uma imagem de infarto pulmonar. Bom, quais são os sinais, então, que você deve pesquisar? No TEP agudo, você espera encontrar uma oclusão arterial com largos defeitos, inclusive extensos, mais extensos do que no TEP crônico. Aquela artéria está contendo o coágulo e ela está tentando se inflar para poder passar contraste ao redor desse coágulo. Então, aquele vaso já é mais gordo no local do trombo. Antes do trombo, então, é igual uma mangueira de jardim que você oclui e aquela mangueira fica mais gorda proximalmente, né? Vamos mostrar o que é esse aqui, o trilho de trem, e essa correlação com essa bala de menta, vou mostrar para vocês. E defeitos periféricos que encostam na luz do vaso, elas encostam fazendo um ângulo agudo com a parede do vaso. Vou mostrar para vocês isso. E vou mostrar depois no evento crônico como é diferente. Então está aqui, olha, charuto comprido aqui, um trombo em cela. Trombo em cela também é frequentemente mais encontrado no TEP agudo. No TEP crônico, esses coágulos mais centrais tendem a se dissolver e se recanalizarem. Os que persistem são os mais periféricos. Então, os trombos em cela, normalmente, é o ponto de contato do choque do sangue na divisão do vaso, eles se fragmentam com mais facilidade. Então, é difícil você encontrar trombo em cela num paciente com embolia crônica. Olha o ângulo agudo entre o trombo e a parede do vaso. Bonito, né? Olha a recanalização lateral. Vocês vão entender que se eu cortar aqui, vai ficar com um olhinho preto e longitudinalmente fica parecendo um trilho de trem. Eu tenho uma imagem mais bonita para mostrar. Aqui um agradecimento à doutora Miriam Mena Barreto, que me cedeu esse caso aqui, que é lá do fundão. Embolia pulmonar bilateral. Olha só, outro caso, o trombo em cela, também com lesões aqui em vasos mais periféricos. As reconstruções são muito felizes para mostrar aqui a recanalização periférica, então fica parecendo um trilho de trem. O contraste é o trilho, né? E aqui o coágulo no centro. Faz esse charutinho aqui no interior. Agora, imaginem que eu pegue esse vaso aqui e obtenha um corte axial e eu obtenho essa imagem que eu vou ampliar aqui para vocês. Então, fica o olhinho dentro aqui, ó, com um trombo, o vasinho contrastado ao redor, e a correlação com essa bala de menta é muito feliz, né? Muito feliz. Outros exemplos, então, essa imagem da bala de menta pode ser de vasos mais centrais. Você pode obter também essa mesma imagem, não precisa ser em vasos mais periféricos. Então, está aqui de novo, olha. Olha o ângulo agudo com a parede, grandes defeitos longos que se continuam para os seus ramos segmentares, e aqui a imagem da bala de menta. Mas aqui, ó, múltiplos falhas de enchimento. Esse aqui para incomodar um ângulo de 90 graus. Né? Mas, de qualquer forma, aqui, ó, ângulo agudo com a parede do vaso. Trombo em cela. Então, aqui, olha esse vaso aqui, como ele é mais gordo que o vaso, o coleguinha dele ali do lado. Bacana, né? Justamente onde tem o trombo, ele fica mais gordo. E no corte que precede o trombo, ele é mais gordo também. Sempre comparando com os coleguinhas que estão no mesmo plano, pode comparar com o lado oposto também. Lembrando que a embolia pulmonar pode ser bilateral. Doutora Mônica, isso aqui ela é do Hospital Procardíaco, na época que eu já não trabalhava lá. Ela disse, nossa, eu tive um caso lindo de embolia pulmonar, e ela sabia que eu ia dar uma aula, isso há algum tempo atrás. E me cedeu esse caso, muito bonito, mostrando o defeito central, muito extenso, o ângulo agudo aqui meio chato de interpretar, mas de qualquer forma, ó, ângulo agudo com a parede. Esses diagnósticos equivocados aqui, de imagens pretinhas que se dicotomizam e que você depois retroga, não, eu fui reconsiderar, aquilo era uma veia pulmonar, não, isso era uma impactação mucoide, não, aquilo era um linfonóide. Olha, na curva de aprendizado, a gente tem alguns residentes aqui na sala, eu acho absolutamente normal, eu mesmo cometi esses erros, mas depois, com a prática,
não é possível que você cometa esse erro. Então, o conhecimento anatômico é fundamental para que vocês digam que isso não é um tromboembolismo. Os artefatos respiratórios, infelizmente, mesmo com câmara clara, você pode até repetir a injeção de contraste e tentar obter uma hélice em que tenha menos artefatos respiratórios, mas tem pacientes que não têm condições de cooperar. Isso não é culpa, não é uma falha técnica. Delay inadequado. Tem aquela curva de aprendizado que o técnico tem que obter para não errar mais o tempo certo de disparar aquele contraste. Claro, paciente mais taquicárdico, mais bradicárdico, com falência miocárdica. Para isso, o teste com a primeira injeção de contraste ou acompanhar a chegada do contraste é muito importante. Você não pode gravar que com tantos segundos vai funcionar para todos os pacientes, que não vai funcionar. Volume de contraste suficiente nem sempre é um erro técnico. Às vezes é porque você não tem realmente uma veia que comporte um volume grande ou até um fluxo de alta velocidade. Tá certo? Bom, então, olha aqui, não dá para confundir o que é veia e o que é artéria, sabendo anatomia. Ainda mais com o recurso que a gente tem de reconstrução. Brônquios dilatados, bronquiectasias com impactações mucosas. A janela do parênquima está ali de graça para você. Os trombos você vai procurar na janela de mediastina, você tem que observar o parênquima por vários motivos. Coexistência de outras doenças, a imagem de infarto pulmonar, a imagem de oligoemia pulmonar. Tudo isso você vê melhor na janela de parênquima. E aqui você está com dúvida, pronto, não tem mais dúvida. Isso aqui é uma impactação mucosa. Está continuando aqui com bronquio. Olha esse caso que bacana. A gente não tinha dúvida que era linfonodomegalia. O paciente tinha linfoma mesmo. Só que estava com quadro de dispneia súbita e tinha embolia pulmonar do outro lado. Tá? Mas, de qualquer forma, estas linfonodomegalias não podem ser confundidas com ramificações da artéria pulmonar dos ramos segmentares basais do lobo inferior. Não pode, porque você vai ver que essa artéria aqui vai se dividir na anteromedial, na lateral e na posterior. Então, não está faltando nenhum vaso aí. Então, isso aqui é uma... E essa aqui não é um tubo. Você vai ver que a imagem que surge e desaparece. É uma bolinha. Ficou na dúvida? Reconstrução coronal, sagital, oblíqua. Pode abusar disso na sua estação de laudo, tá? No seu PAX. Bom, quais são os achados adicionais? A gente não faz a angiotomografia para fazer o diagnóstico da sobrecarga direita. A gente já tem o eletrocardiograma e o ecocardiograma para isso, tá certo? Mas é óbvio que se você encontra isso na AngioDC, você tem que incluir isso no seu relatório, tá certo? Você não pode se privar de descrever que existem sinais de sobrecarga direita com possível falência ventricular direita. Vou mostrar quais são esses achados. Imagens de infarto pulmonar. A oligoemia pulmonar, vou mostrar para vocês, que a gente já viu na radiologia convencional, vocês vão ver como é que é muito mais fácil de se ver. Quando é um defeito obstrutivo oclusivo central, então você tem uma oligoemia muito importante, lobar ou pulmonar difusa. E quando o defeito embólico é distal, você pode ter atenuação em mosaico com distúrbio perfusional. Vou mostrar com detalhes isso, já de antemão já vou avisando a vocês que é pouco provável que vocês vejam isso em TEP agudo, mas quando virem, isso pode traduzir um prognóstico ruim, porque êmbolos na periferia, eles trazem transtornos à pressão arterial pulmonar muito mais graves do que os trombos centrais, por incrível que pareça. Tá? Então, eu vou mostrar todos esses achados adicionais aqui. Então, essa sobrecarga direita, você vai pesquisar com a relação volumétrica do ventrículo direito e ventrículo esquerdo, observar o septo interventricular se está retificado ou numa posição contrária ao seu habitual, vou mostrar para vocês. E aqui outros sinais de sobrecarga direita mais tardios, dilatação da veia cava, refluxo para a veia suprahepática, ectasia do sistema ácido, isso mais comumente visto nos fenômenos crônicos do que nos agudos. Então, quando você vê um eixo curto do coração, a ressonância faz isso muito bem, mas você na tomografia helicoidal multilás, você também pode obter o eixo curto ou o eixo longo do coração. Você faz a reconstrução ao seu bel prazer. E você vai ver que a relação de volumétrica do ventrículo esquerdo é dominante sobre o do ventrículo direito, ele é mais esférico, então o septo fica curvado para cá. Então ele é côncavo, convexo, né? Convexo em relação ao ventrículo esquerdo, côncavo, ao contrário, né? Côncavo em relação e convexo em relação ao ventrículo. Então o ventrículo direito tem esse aspecto em semilua. Então está aqui uma ressonância magnética.
Eu não sei se o Amarino já entrou na sala, mas ele deve estar questionando já se esse ventrículo direito não está um pouco grande, né? Depois a Juliana vai me dizer. Mas, de qualquer forma, essa forma esférica do ventrículo, o septo fazendo essa curva orientada para o ventrículo direito. É isso que você espera encontrar. Tá? Então, quando você tem um aumento do ventrículo direito, fica muito discrepante aqui os diâmetros das câmaras cardíacas. Isso você pode encontrar na tomografia, mesmo no corte axial do tórax absoluto. Vocês observem que a relação de VE e VD está totalmente alterada. Além disso, o septo está retificado. Então, septo retificado, os diâmetros cavitários absurdamente discrepantes com a normalidade, né? O ventrículo esquerdo deveria ser dominante. Já existe aqui sinais indiretos suspeitos de aumento de cavidade atrial direita. Tá? E aqui um dado adicional que a gente já vai se adiantar. Você, no olhômetro, você está percebendo que esse tronco pulmonar não parece normal. Ele, no mínimo, está com um diâmetro semelhante ao da aorta ascendente. Isso já não é muito bom. Pode ser normal, mas não é o que se espera. O que se espera é que ele tenha um diâmetro menor do que a aorta. Então, se vocês estão ainda desconfiados se isso é verdade ou não, está aqui os dois diâmetros transferidos para cá, vamos botar eles paralelos, vamos ajeitar, e realmente eles estão semelhantes. Então, tem algo de estranho aí, tá certo? Isso tem que ser referido no laudo. É claro que você vai medir isso aqui, eu vou ensinar como é que mede. Então, aqui o olhômetro está funcionando muito bem para mostrar que o tronco pulmonar é mais gordo do que o normal, as artérias pulmonares principais são mais gordas do que o normal, as artérias lobares estão mais gordas, e olha como a reconstrução coronal é muito feliz para mostrar isso tudo. Eu não estou no plano do tronco da pulmonar, mas eu estou mostrando a artéria pulmonar esquerda e direita, nitidamente aumentadas de calibre, e as artérias lobares e algumas segmentares já de calibre maior do que haveria de se esperar. Então, você tem que pegar o eixo curto para poder julgar o diâmetro correto de um vaso, né? Então, você faz uma reconstrução longitudinal, obtendo o eixo longo, você faz um corte transversal e você obtém o eixo curto do vaso. Então, aqui nós temos uma medida que está discrepante com os dados de literatura. Acima de 2,9, você já encontra uma artéria pulmonar gorda. Mesma coisa, na artéria pulmonar direita, você vai escolher o plano de corte onde seja mais fácil de você obter o eixo longo, depois o eixo curto, e aí você tem o diâmetro, que alguns autores são mais assim, exigentes, acham que acima de 2,4 já é anormal, tanto para a artéria pulmonar direita quanto esquerda. Tá? 16 milímetros é o limite da artéria interlobar. Aqui a artéria pulmonar esquerda faz a mesma coisa. Está aqui. Para alguns autores, 2,4. Tá? Os infartos pulmonares. Está aqui a tradução anatomopatológica, aqui mais de um infarto pulmonar e aqui um largo defeito, obviamente, que o trombo aqui é mais central, aqui são trombos mais periféricos. Então, eu já mostrei esse slide para vocês, várias imagens de falha de enchimento, e aqui a opacidade triangular, vértice orientada para o hilo, né? Ela é quase sempre avascular, tá vendo? O contraste chega até aqui e depois você não encontra mais vaso contrastado na intimidade do infarto pulmonar. Reação pleural pode existir ou não. Então está aqui a imagem de infarto pulmonar também. Aqui outra imagem de infarto pulmonar, já vamos questionar aqui, falar sobre essa opacidade de vidro fosco, circunjacente, mas só para mostrar o defeito periférico. E a redução aqui foi uma recursão obedecendo todo o trajeto do vaso. Então isso aqui não foi porque aqui ele mudou de sentido, não. Isso aqui é porque realmente ele diminuiu de calibre abruptamente, a ponto de você não conseguir mais enxergá-lo, e a imagem do infarto pulmonar relacionada a ele. A Miriam me deu esse exemplo bonito aqui de embolia pulmonar, com uma imagem atípica de uma condensação, áreas de consolidação e vidro fosco, né, de um infarto pulmonar. Muito bonita essa imagem. Foi a única que eu já vi até agora, não foi eu que vi, quem viu foi a Miriam Mena Barreto. O que esses pacientes com infarto pulmonar têm em comum? É esse vidro fosco ao redor, ou seja, o sinal do halo. Né? Não é obrigatório, mas existe. A gente sabe o que é isso aí. Aqui é a área de infarto e aqui é hemorragia em volta do infarto. Tá? E aqui o que tem de diferente entre pacientes aqui com infarto pulmonar? Aqui o vidro fosco está ao redor, aqui o vidro fosco está na intimidade da lesão. Então é como se eu tivesse um halo denso e o vidro fosco no interior. Então é um halo invertido, tá certo?
é chamado de sinal do Atol. Está aqui o sinal do Atol. Então, está uma imagem muito bonita com janela de mediastino, mostrando aqui uma imagem de infarto pulmonar, né? Você poderia questionar se isso aqui é uma necrose com escavação do infarto, que é possível que aconteça tardiamente, mas é um fenômeno agudo, então é pouco provável que isso esteja acontecendo. E você vê que não é uma escavação, é vidro fosco que tem aqui dentro. Só que o que é interessante, bom, o vidro fosco com sinal do halo invertido já foi descrito em pneumonia, organização, paracoccidioidomicose, sarcoidose, tuberculose, histoplasmose, e aí vai. Tá certo? Então, não é uma exclusividade do infarto pulmonar. No entanto, o atol não é tão bonitinho assim no infarto pulmonar. Ele tem um miolo de pão dentro da parte do vidro fosco. Então, é um vidro fosco muito heterogêneo, granuloso. Então, reparem que não é um vidro fosco purinho, tá vendo? Esse aspecto repetitivo de moteado assim e com o halo denso ao redor. Tá? Isso aqui é um paciente com COVID, tá? Fez um infarto pulmonar. Bom, eu tive assim, a felicidade de assistir a aula do Alexandre Mansano. Eu ia dar aula de imagem no TEP e ele estava recém-publicado o trabalho dele no Jornal Brasileiro de Pneumologia, e que ele, justamente junto com pessoas ícones da radiologia torácica do Rio de Janeiro, dentre os quais o meu grande mestre aqui, o Edson Marchiori, demonstraram aqui a associação do sinal do halo invertido em infartos pulmonares. Tá certo? É um trabalho belíssimo. Então, ele mostrou que ele não viu mais do que 2 lesões de halo invertido em paciente com embolia pulmonar. Quando isso acontece, você já começa a questionar que não é o diagnóstico provável. Mais tardiamente, o Edson publicou, então, finalmente, esse aspecto da área central muito heterogênea do infarto pulmonar, que não é o que está acontecendo aqui. 2 infartos pulmonares tardios, isso é uma investigação mais tardia, e essa aqui aparecendo uma imagem de escavação. A escavação pode ser um resultado normal, de evolutivo, sem seja uma complicação. Ela pode evoluir sozinha, absorver, ou ela pode escavar. As 2 coisas podem acontecer. Agora, marcadores inflamatórios estão subindo, o paciente está com febre, né, toxêmico. Aí você tem que questionar a possibilidade disso estar abscedando. O infarto pulmonar pode abscedar. A oligoemia pulmonar. Olha que bonito no MIP, como fica bem claro, né? Aquela oligoemia que a gente já desconfiava numa radiologia convencional, aqui fica muito evidente, né? Atenuação em mosaico. O que acontece na atenuação em mosaico? Você tem aqui o primeiro desafio aqui. O que é o doente aqui? Ele tem um vidro fosco de distribuição geográfica, e isso aqui é pulmão normal. Ou isso aqui é anormal e isso aqui é pulmão normal. Repare que nas áreas mais negras, os vasos são mais finos e em menor quantidade. É só comparar com os coleguinhas, no mesmo plano de superfície em relação à superfície pleural. Então, não tem como explicar isso aqui como sendo vidro fosco. O vaso está doente na área doente. O que você pode questionar é o seguinte, além do fato de que se o pulmão inteligentemente, tá, ele consegue desviar sangue para as áreas em que vai ser mais produtiva, onde tem uma troca gasosa mais eficiente. Então, há um distúrbio perfusional aqui, intencional, inclusive. Aqui está faltando sangue porque está ocluído o vaso, né? E aqui ele pode até estar mais congesto porque o sangue está sendo desviado. Aí alguém mais esperto aí do grupo já deve estar pensando assim, mas por que isso não é uma bronquiolite, isso aqui não é por aprisionamento aéreo? Porque no aprisionamento aéreo acontece a mesma coisa. Eu faço uma hiperinsuflação, o vaso fica esmagado e o pulmão também não acha muito produtivo jogar sangue para cá e joga para onde está melhor aerado, onde vai ser mais eficiente a troca gasosa. E eu vou ter também uma atenuação em mosaico com distúrbio perfusional. Sim, vocês estão certos. E aí é por isso que a gente submete aqueles pacientes com atenuação em mosaico a um estudo em expiração. Porque, olha, aqui é um caso de bronquiolite e aqui é um caso de TEP, que é isso mesmo que eu mostrei no slide anterior. Quando eu pego esse paciente aqui e submeto ele a um estudo em expiração, isso fica muito mais evidente. Coisa que não vai acontecer na embolia pulmonar. Tá certo? Bom, no TEP crônico, o que você espera encontrar? Oclusão completa de um vaso de calibre menor. Aqui o vaso fica atrofiado, ele perdeu função. É diferente do tromboembolismo agudo. O defeito quando
periférico, geralmente é periférico, e é increscente, então o ângulo vai ser obtuso em relação à parede do vaso. E há sinais de recanalização e revascularização com essas bandas endoluminais, mas geralmente ocorrem numa fase em que você raramente retomografa esses pacientes, a não ser que eles tenham um novo evento agudo de embolia pulmonar e você queira investigá-lo. Tá certo? Vasos colaterais, artérias brônquias, para compensar a carência da artéria pulmonar, que em grande parte é responsável também pela oxigenação do parênquima pulmonar. Então, agora a artéria brônquia passa a ter uma importância maior, e aí essas artérias brônquias vão começar a ficar mais calibrosas. Os sinais de hipertensão arterial pulmonar e atenuação em mosaico, que já podem ser vistos no fenômeno agudo, são muito mais comumente encontrados nos eventos crônicos, já com hipertensão arterial pulmonar nos pacientes com TEP crônico. Olha que linda essa imagem, com o vaso com trombinho ainda dentro dele, mas olha como ele perde a função dele, ele fica muito reduzido de calibre. Mesmo onde tem o vaso. É só comparar com os vasos da mesma geração, compara com vasos contralaterais, e vocês vão ver que esse vaso perdeu a função, ele ficou atrofiado. E aí, quando isso acontece, e você olha a janela do parênquima, isso é bem legal, você vê aquele sinal do anel de Sinetti, que é descrito em bronquiectasia. A proporção bronquio e vaso deveria ser de 1:1. Se o brônquio está maior que o vaso, esse dente tem bronquiectasia? Não tem. Compara com os brônquios da mesma geração e repara a relação bronquio-vaso em outros pontos, em outros sítios, que está preservada. Então, o que está acontecendo aqui é que esse vaso, olha, compara com os outros vasos, compara com os coleguinhas, esse vaso está menos calibroso. Então, tomem cuidado com essa armadilha, tá certo? Olha o defeito como é mais periférico e olha o ângulo obtuso com a parede do vaso. Olha a comparação com o evento agudo, o ângulo agudo e o ângulo obtuso. Tá certo? Atenuação em mosaico, seja ela importante, isso aqui era quase o pulmão inteiro com oligoemia, e aqui uma oligoemia regional de lobo inferior direito, e aqui vários defeitos de atenuação em mosaico com distúrbio ventilatório, perfusional, e que você submete a um estudo em expiração e não vê que isso é aprisionamento aéreo, né? E esses pacientes, obviamente, podem ter, junto com isso, sinais de hipertensão arterial pulmonar. Tá certo? Olha que lindo esse caso, com um paciente com hipertensão arterial pulmonar por TEP crônico. Isso acontece em qualquer hipertensão arterial pulmonar. Esquistossomose pulmonar, hipertensão arterial pulmonar primária, podem também ter esse mesmo aspecto de artéria pulmonar gorda e a oligoemia distal e aumento do calibre das artérias brôncas. Olha que linda aqui, ó, a artéria brônquica calibrosa, ela emerge aqui da porção medial ou lateral, dependendo do ponto de referência da crosta da aorta. Olha que lindo. E dá para entender, tem uma oligoemia importante desse lado aqui tá até olha, que tem uma artéria gorda, mas não está hipovascularizada. Mas tem uma artéria brônquica dilatada para o outro lado também. Vocês vão ver que lá para baixo, não sei se eu fui até lá embaixo, não fui até lá embaixo, mas aqui deu para ver. Tinha fenômeno tromboembólico também distal, crônico. Tá? Então, dilatação das artérias brônquicas para ambos os lados. Muito bonito, né? Vamos falar um pouquinho sobre Dual Energy. É uma técnica muito interessante na qual você tem 2 tubos coexistindo no gantry, cada um deles com uma técnica de quilovoltagem diferente. E aí o computador ele entende que aquele quilovolt maior vai atravessar mais facilmente o iodo e o outro, que é mais baixo, vai atravessar menos. E ele sabe qual foi a diferença de quilovoltagem que você empregou. Então ele sabe o que vai acontecer com o iodo, que não vai acontecer a mesma relação com o músculo, com o coração, então, que é o músculo cardíaco, com o brônquio, com o ar, com... Tudo isso ele pode apagar e deixar exclusivamente o vaso pacificado. Então você pode fazer estudo perfusional, porque você pode fazer isso, a mesa não anda. Esse aqui é um problema. Tá? A gente já tem tecnologia sendo criada para que a mesa ande fazendo estudo perfusional, mas isso é uma coisa ainda para o futuro. Que tem que ir e voltar a mesa várias vezes. Coisa que a ressonância faz tranquila. Aqui não. Aqui você vai sem a mesa andar para tirar uma dúvida. Uma perfusão cerebral, você consegue fazer uma varredura razoável do crânio e tirar sua dúvida quanto à perfusão cerebral. Uma perfusão miocárdica, você consegue também de forma segmentar. Você pode não estudar o coração inteiro. Mas se for 300 canais, você consegue fazer quase o coração inteiro, numa aquisição só. Então você vai adquirindo e você pode fazer uma cine
e pode fazer um mapa perfusional colorido. E você pode aplicar isso para pulmão, só que o pulmão você não consegue fazer a varredura do pulmão inteiro, você tem que escolher uma área para você julgar onde que está mais frio ou mais quente, que é assim que a gente chama. Tá? Bom, a ressonância, desde que eu comecei a fazer radiologia, eu vejo esse combate entre as duas damas da radiologia, que é a tomografia helicoidal. Eu comecei com tomógrafo, aliás, eu comecei sem tomógrafo, né? Depois eu vi o tomógrafo chegar no meu terceiro ano de residência no Fundão. Depois trabalhei no Souza Guiar durante muitos anos com tomógrafo, e daí por diante eu só via a tecnologia melhorar, e eu vi o surgimento da ressonância magnética, e cada uma delas melhorando a sua tecnologia e uma sendo melhor do que a outra numa categoria. Então, você não pode comparar, às vezes, a categoria peso leve com peso pesado. Cada uma delas tem a sua habilidade, sua ligeireza, sua força bruta, e cada uma delas para um tipo de exame. Qual é o papel delas na investigação da embolia pulmonar? Bom, tempo de exame. Tomografia ganha disparado pela ressonância magnética. É um tempo de exame mais longo. A angiorressonância, se a aquisição angiográfica é rápida, mas posicionar, colocar lá dentro, fazer leitura, marcar, isso demora um pouco mais. Capacidade multiplanar. Tomógrafos mais parrudos agora conseguem reconstruir de qualquer maneira. Isso era uma exclusividade da ressonância? Não é mais. O Multislice faz isso bem. Cine, nos aparelhos de 300 canais, até nos 128 canais, você pode fazer uma cine, ter software que mostra o contrato chegando e saindo, fazendo cine. Então, isso já não é mais uma exclusividade da ressonância. Ressonância é melhor na diferenciação tissular, mas vamos combinar que para ver contraste na luz do vaso, seja gadolínio ou iodo, e trombo, não precisa ter uma diferenciação tissular importante. Elas são muito diferentes entre si. Agora, resolução espacial, que é importante, a tomografia dá de 10 a 0. Aquisição e apneia. Você pode fazer um exame sem o paciente prender a respiração no tomógrafo helicoidal e ficar razoável. Na ressonância vai ficar uma porcaria. Ressonância é muito mais cara e não é acessível. Vocês estão achando que eu estou puxando a brasa para a sardinha da tomografia. E estou mesmo. É óbvio. Se for em mim, eu prefiro fazer angio-TC. Agora, TC tem radiação, tem pacientes que são alérgicos a iodos, tem disfunção renal não muito severa, mas você não quer piorar a disfunção renal. Eles estão em desidratação e choque, ainda com função renal preservada, você injeta iodo, você destrói a função renal. Paciente com hipoglicemiante não tem problema. Você faz e suspende nos próximos dias o hipoglicemiante oral. Está aqui justamente para fazer esse esclarecimento. Agora, a ressonância. Se a disfunção renal já é importante, tomem cuidado com o gadolínio. Também podem trazer transtornos, fibrose mediastinal, fibrose retoperitoneal. Pacientes claustrofóbicos, se estiverem lúcidos, vão ser pouco cooperativos na ressonância. Medidas de suporte com material metálico, inclusive, é um transtorno, né? Extensores traqueais para poder, o paciente que está no respirador, você poder mexer com a mesa para lá e para cá sem esticar e sem estubar o paciente. E aquelas contraindicações já absolutas e relativas de ressonância magnética, eu listei algumas delas só para a gente mostrar como mais um dado a favor da tomografia. Olha aí, imagina você botar um paciente grave aí dentro, né? É barra pesada. Agora, tem uma coisa interessante na ressonância magnética para esse tipo de doente. Se você tem uma ressonância magnética hospitalar que se propõe a fazer estudo angiográfico, você tem que ter uma bomba de duas cabeças, semelhantes à da tomografia, que não seja ferromagnética. Então, tudo que tem de metal aqui não é ferromagnético, o resto é acrílico e plástico. Né? A mesma coisa o respirador. O paciente chega com um ventilador de transporte, lá do CTI, para ali no corredor, tem que tirar ele daquela maca, que também não pode entrar, passa para a maca própria de alumínio da ressonância e usa o respirador da ressonância. Tá certo? Bom, aqui esse Bruno é uma sumidade em ressonância torácica. Ele começou a se apaixonar e ele se tornou um ícone. Ele é um dos caras que mais entende sobre esse assunto no mundo hoje, lá do Paraná, de Curitiba. Tá? Então, ele desenvolveu esse trabalho com Edson, com Klaus lá na Inglaterra, com o professor Arthur Soares Souza e outras pessoas, mostrando a vantagem, o que a ressonância tem para oferecer no pulmão, inclusive na embolia pulmonar. Então, olha aqui ele mostrando o aspecto da cine, né? Mostrando o contraste chegando, estudo perfusional comparativo,
as imagens de falhas de enchimento, ele trabalha com os aparelhos de última geração, né? Com reconstruções tridimensionais muito felizes. Então está aqui, olha, um defeito central, com uma oligoemia importante, né? Um defeito perfusional importante. E aqui é um caso do procardíaco, da época que eu trabalhava lá. O stop vascular e a oligoemia territorial aqui, nitidamente comparando com o lado contralateral. Bom, eu espero que eu tenha mostrado para vocês aqui um aspecto, um achado assim mais comumente encontrado, tenha orientado vocês o que cada método é capaz de oferecer, como é que a estratificação é feita desde a sala de emergência ou lá na terapia intensiva para que a suspeita de embolia pulmonar surja. E estou aqui aberto para dúvidas e questionamentos. Muito obrigado. Obrigada, Mauro, pela excelente aula. Alguém tem alguma dúvida? Avancei o tempo? Não, tá no tempo perfeito, brilhou. Ah, que bom. Eu sou craque em passar do tempo. Mauro, na época da minha residência, quando você dava essa aula, você tinha aí um finalzinho que falava sobre embolia gordurosa. Ainda tem esse finalzinho? Você cortou pelo tempo? Como é que tá aí? Não, essa aula continua, inclusive, com embolia gordurosa. Eu posso Então, mostrar para vocês. Dá tempo? Acho que sim, dá tempo. Vai rapidinho, não tem problema nenhum. Depois o pessoal para se quiser assistir. Eu deixei preparado porque eu justamente não sabia. Eu acho fascinante embolia gordurosa. Eu gosto muito de estudar, estudei muito embolia gordurosa. Acho o fenômeno que envolve a fisiopatologia da embolia gordurosa uma coisa fascinante. Bom, na embolia gordurosa, existem patologias que estão mais comumente associadas ao surgimento desse evento de embolia gordurosa. O politrauma é o mais comum deles, né? São as condições ortopédicas. Então, fraturas cominutivas, quase sempre fêmur e tíbia, são as mais envolvidas, mas a gente tem que lembrar na massagem cardíaca externa, com fratura external e costal. Eu tive um professor, tomara que isso não seja mais verdade, que dizia que a massagem cardíaca eficiente é aquela que fratura a costela. Eu espero que aquilo tenha sido uma brincadeira dela na época que eu era acadêmico, né? Porque eu não lembro de ter fraturado costela de ninguém, não. Nas osteomielites, na lipoaspiração e na infusão parenteral de lipídios. Então, todos esses fenômenos podem estar relacionados à embolia gordurosa. Mas existem outros pacientes que também se predispõem, na qual você não tem um envolvimento primário de uma gordura se desprendendo de um sítio e causando um fenômeno embólico. Olha só, como é que você vai explicar que um grande queimado, a gordura saiu da onde? Diabéticos, uso de noradrenalina, na pancreatite, na anemia. Para cada um desses eventos aqui, existe um mecanismo fisiopatológico que explica a origem daquela gordura ou de a produção de ácidos graxos que são deletérios ao epitélio vascular pulmonar e alveolar também. Tá? E o mais bonito de todos é a pancreatite, sem dúvida nenhuma. A lipase que ganha circulação sanguínea começa a digerir gordura do corpo inteiro do paciente, e aquela gordura degradada em ácidos graxos é que vai ser a responsável pela manifestação, não necessariamente embólica, mas química, bioquímica, relacionada à embolia gordurosa. Então, desde já, vocês já estão percebendo que tem dois mecanismos envolvidos, né? Quadro clínico é sempre assim, insuficiência respiratória progressiva, com alteração de nível de consciência e petequias. Então, peraí. Então, o pulmão não é o único afetado, e realmente não é. Os três órgãos mais comumente acometidos é o pulmão, o sistema nervoso central e a pele. Bom, então, dois mecanismos. Primeiro, mais fácil de entender, é uma gordura que se desprendeu e ocluiu um vaso. É um mecanismo mecânico. Então, você tem a ruptura de vênulas e danos aos adipócitos no foco de origem, medula óssea, não importa de onde que tenha vindo. Esses microfragmentos lipídicos ganham a circulação venosa, como se fosse um trombo que saiu lá da perna, e vai embolizar a rede capilar pulmonar. É o primeiro filtro que ela vai encontrar. Se isso é verdade, como entender que outros órgãos vão estar acometidos pela doença se você tem o filtro pulmonar bloqueando aquelas gotículas de gordura? Existem duas possibilidades. Patência de foramen oval não me convence, porque a pressão no átrio esquerdo é maior do que a no átrio direito. Então, a gordura não vai conseguir vencer essa diferença, esse gradiente de pressão,
ganhar circulação sistêmica para chegar no cérebro, na pele, no fígado, no intestino. Tá? A não ser que o paciente tenha uma inversão de fluxo. Então, aí a Eisenmenger, né? Você tem a inversão do fluxo atrial em direção ao átrio esquerdo. Esse é bacana. Microfístulas arteriovenosas pulmonares. Então, a gordura passou direto para a veia, caiu pronto, caiu no átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, aorta, e aí vai se disseminar sistemicamente. E esse é o mecanismo mais importante. É uma deformação dessas microgotículas gordurosas que conseguem ultrapassar o filtro pulmonar e também que se degradam em ácidos graxos que vão agir à distância em outros órgãos. Tá? E aí esses órgãos, pulmão, sistema nervoso central, retina, pele, são os mais comumente. Mas intestino também, fígado, rim. Então aí. Bom, agora vamos entender o mecanismo bioquímico, então. Essa hidrólise pela lipase produzida por pneumócitos, agora eu estou pensando lá no pulmão, o que acontece no pulmão? Essa lipase que é produzida pelos pneumócitos promove uma hidrólise dessa gordura que está ocluindo ali o vaso, na tentativa de desocluir. Né? E esses ácidos graxos livres são produzidos. E isso aí é um tiro no pé, porque eles são altamente deletérios ao parênquima pulmonar. Tá? Tanto uma toxicidade alveolar quanto endotelial vascular. Então, há áreas de sangramento, de hemorragia e de deteriorização alveolar. Então, você consegue entender, bom, aí substâncias vasoativas mais diversas, não só a serotonina, mas outras drogas vasoativas são também liberadas, prostaglandinas, isso associado a recrutamento neutrofílico como se fosse uma resposta inflamatória aguda, e aí surge hemorragia, edema intersticial e edema alveolar. E aí vocês começam a entender que, se isso acontece associadamente com mortes de pneumócitos, você começa a ter todo esse contexto aí somado predispondo a um dano alveolar difuso com hemorragia pulmonar. Então, é um edema não cardiogênico, com dano alveolar difuso e hemorragia pulmonar. Esse é o nome completo dessa SARA, dessa síndrome de estresse respiratório, né, que compõe o quadro clínico que predomina nesses pacientes de embolia gordurosa. Então, você às vezes nem vê falha de enchimento, você faz uma arteriografia, você não vê uma angio-TC, você não vê falha de enchimento, e o paciente tem uma SARA. Então, é um fenômeno bem diferente, que pode ser bem diferente no contexto clínico de uma embolia pulmonar, na qual a origem foi um trombo venoso. A fisiopatologia é diversa. Então, aqui um caso bonito de um paciente politraumatizado, já corrigido cirurgicamente, aqui as correções cirúrgicas, e que começa a desenvolver edema pulmonar multifocal. Esse paciente teve uma sorte danada, a gente qualificou como sendo embolia gordurosa, né? E ele não desenvolveu SARA. Tá? Então, esse cara escapou. Tá aí a tomografia dele, um edema pulmonar multifocal, não cardiogênico, ou áreas de hemorragia. Parece o diagnóstico diferencial aqui com vasculites cabe muito bem, né? Broncopneumonia não cabe, porque não tem árvore no brotamento, não tem a clínica para isso, mas, de qualquer maneira, é uma das causas de opacidades alveolares multifocais que devem ser investigadas. Tá certo? Mas, nesse caso, era por causa de embolia gordurosa. Nada impede que o paciente de embolia gordurosa esteja fazendo também embolia pulmonar. Esse paciente teve embolia pulmonar também, que não explicava aquelas imagens de edema todo, como a gente viu ali. Então, ele, além da embolia pulmonar, por tromboembolismo, ele tinha embolia gordurosa. Outro paciente, uma fratura plurifragmentar trocanteriana, né? E desenvolvendo um quadro de oligoemia pulmonar, poucas opacidades discretas, uma radiografia de leito, mas que rapidamente evoluiu para síndrome de angústia respiratória, com hipoxemia, saturação baixíssima, aquele pulmão duro, que você tenta oferecer oxigênio e não consegue resolver o problema da doença. Essa aqui morreu. Tá? Então é isso, pronto. Agora sim, agora eu fiquei feliz que a gente falou, esgotou o assunto. Mauro, muito obrigada mais uma vez. Olha, a gente ainda usa o score clínico de Wells lá na MD. Tá bom? E então, semana que vem a gente vai falar sobre anjo de pescoço com o Rafael Cadete. Deixa eu dar um tchau aqui para o meu mestre Marino, que eu estou vendo que está aqui na sala agora. Foi feliz na sua biópsia? Foi ótimo. E a tua aula que eu assisti aqui foi espetacular, como sempre. Paulo brilhando.
Muito obrigado. Obrigado por ter chamado. Chame mais vezes. Estou aí à disposição de vocês. Estamos contando com você. Podem contar. Muito obrigado. Tchau, pessoal. Tchau, Mauro. Beijo. Tchau, beijo.